Eu converso agora com a psicóloga Cleise Moreira e Silva, que é coordenadora da área da infância da Fundação Bento Rubião. Boa tarde, Cleise, bem-vinda. Boa tarde. Ô, Cleise, são números realmente que impressionam, né? Tem explicação para esses números? Assim, é um canal aberto para a população, né? O Brasil tem investido muito nesse canal direto com a população. Então, isso dá uma maior visibilidade aos casos que até então não eram noticiados, que ninguém sabia que ocorriam. E essas denúncias são apuradas? As denúncias são apuradas, mas a maioria delas ficam pelo caminho. Né? A ANSED, em parceria com a Fundação Bento Rubião, nós realizamos uma pesquisa de 2005 a 2009 em relação a 124 casos. Desses, 92 casos eram oriundos do DDN, 10 casos da CPMI e 22 casos somente acompanhados pelos centros de defesa. E nós chegamos à conclusão que apenas em 6 casos tiveram, de fato, a instauração judicial e 4 casos realmente chegaram a uma sentença final. Por que esse número é tão pequeno? Porque, embora seja um grande avanço, nós temos esse canal com a população, o Disque 100, ainda é necessário que os órgãos de apuração das denúncias e dos casos de violência sexual, eles tenham uma maior estrutura. Como assim? Um maior investimento para que funcionem melhor na hora da investigação, de fato, né? Exemplos que acontecem, por exemplo, em outros países. Como é que seria a investigação aqui como em outros países? Queria que você citasse exemplos para gente. Então, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, em alguns países, a investigação, a polícia ela é melhor preparada nessa primeira fase da investigação. E a investigação não se resume somente à tomada do depoimento da criança, à escuta da criança, como se ela fosse a única responsável pela responsabilização. Até porque muitos casos acontecem dentro de casa, né? Sim. A criança é violentada pelo pai, pelo avô, pelo padrasto. Uma situação muito difícil para a criança que fica muito vulnerável. Como imagina uma situação dessas? Então, é importante, em primeiro lugar, né, se ganhar a confiança da criança, né, que ela tenha uma estrutura não só da família e um apoio principalmente dos órgãos de atendimento. Quem denuncia no caso desse? A vizinha? São vizinhos? Geralmente são os vizinhos, né, ou pessoas, às vezes, da própria família que tem medo de se expor, no caso, né, e de se envolver. Então, uma das causas também que a denúncia não vai adiante é o medo das pessoas de falarem sobre o assunto e da represália, porque no final das contas, esses casos, por exemplo, que tiveram sentença, na verdade, essa sentença ela se resumiu à família ou ao autor. E o que acontece com um pai, por exemplo? Ele pode ser preso, né? Mas aí ele vai ficar preso e vai ficar lá. E aí, como é que a família tem... Aí a gente ainda não tem forma de dar um apoio familiar para lidar com essa situação diretamente, né? E a gente precisa avançar nas formas de investigação desse tipo de crime em que apenas a criança acaba sendo a única testemunha. E como identificar que uma criança está sofrendo abuso sexual? Bom, a criança ela pode ter vários sinais, assim, ela pode ficar sem dormir, ela pode ter problemas psicológicos, ela pode ter uma mudança brusca de comportamento. Cleide, como é que o Rio está se preparando para coibir o turismo sexual durante a Copa e a Olimpíada? Então, o Ministério do Turismo, ele tem desenvolvido campanhas e feito um trabalho de multiplicadores em todos os estados do país. E nesse sentido estão sendo desenvolvidos grupos de trabalho sobre turismo sustentável em infância, para a prevenção da exploração sexual no turismo. E aí é um apoio, é uma organização de várias entidades, junto com o poder público, para estar nessa situação cada vez mais prevenindo. É verdade. Cleide, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Nós é que agradecemos. Obrigada.